Bem, pessoal, vamos começar nossos estudos agora, propriamente dito, começando pelo assunto modelo OSI, que é um assunto relativamente introdutório em relação à rede de computadores, mas que costuma cair com uma grande frequência, em especial quando o conceito modelo OSI ele acaba aí se entrelaçando com outros conceitos em rede de computadores. Ou seja, é essencial saber com autoridade esse assunto, tá bom? Sem ele, você até consegue aprender os demais assuntos em rede de computadores, mas vai ficar faltando uma lacuna aí e às vezes as questões pegam no mínimo detalhe na prova lá, enfim, interrelacionam uma camada do modelo OSI que não é muito famosa, de repente camada de exceção, com algum tipo de serviço. Então isso pode complicar você na hora da prova. Tá bom? Então vamos começar aqui. Vamos diretamente para a primeira questão. Todas as questões, ou quase todas, melhor dizendo, são da banca CESP-UNB. Começando por esta aqui, onde temos o enunciado, considerando a figura acima, nosso caso ao lado, ilustra uma janela do Microsoft Excel e, enfim, a respeito da arquitetura TCP/IP e OSI, julgue os itens a seguir. Eu peguei um item só, que é este aqui. Na arquitetura OSI, a camada de rede tem a função de garantir que os dados cheguem ao seu destino. Para isso, aconteça nesse nível, os dados são ordenados e transmitidos. A questão está certa ou errada, pessoal? A questão está errada. A questão está errada. Por que ela está errada, pessoal? Em primeiro lugar, camada de rede. A camada de rede ela tem dois tipos de serviços. Um serviço orientado à conexão, que é o que vai garantir a entrega de um respectivo pacote, e o serviço não orientado à conexão. Isto no modelo OSI. Este serviço não orientado à conexão não garante a entrega. Só que tem um ponto aqui. A camada de rede ela tem o serviço orientado à conexão, conceitualmente falando, como um serviço opcional. Ou seja, a questão já está errada por causa disso. Tá bom? A outra coisa também que não é comum na camada de rede, que você poderia argumentar, aqui na parte final do texto. O CESP é experiente em fazer esse tipo de coisa. A questão às vezes está totalmente certa e a última palavra, o último parágrafo está errado. Então ele diz aqui que para que aconteça essa confiabilidade, os dados são ordenados e transmitidos. Tá bom? Normalmente, pessoal, essa ordenação ela não é feita na camada de rede, ela é feita na camada de transporte. Tá bom? Então, questão errada por causa desses motivos. Para facilitar o nosso entendimento nas demais questões, eu vou explicar algumas nuances aí em relação ao modelo OSI. Então, é um modelo aqui, como vocês podem ver, um modelo de 7 camadas, tá bom? Essas 7 camadas aí, cada uma com a sua função específica. Às vezes acontece em sala o aluno me perguntar, o iniciante em redes, ou até mesmo os alunos mais avançados: poxa, para que a gente fez 7 camadas para botar todos os serviços em cada uma? Não era mais fácil fazer uma camada só e depois aí jogar tudo lá dentro? Em teoria, seria mais fácil sim, mas teríamos alguns problemas. Então eu costumo dar esse exemplo aqui. Imagina a seguinte comunicação: a nossa querida presidente Dilma Rousseff gostaria de se comunicar, gostaria de fazer algum tipo de comunicação, conversação com a amiga dela aqui, a também presidente da Alemanha, Angela Merkel. Ok?
As duas têm assuntos em comum, obviamente, são presidentes, tá ok? Mas tem um problema. A Dilma, ela fala português. E a Angela Merkel aqui, ficou até estranho, né? Botar PT, né, com Dilma, mas enfim. E a Angela Merkel fala alemão. Ok? Então, como é que as duas vão se comunicar? Elas têm que ter uma interface, ambas, que facilite essa comunicação. Por exemplo, uma segunda camada aqui, que seria um tradutor, tanto do lado da Dilma quanto do lado aqui da Angela Merkel, tá bom? Então, tradutor de um lado, tradutor do outro. O tradutor da Dilma vai traduzir o texto aqui em português para a língua universal, né, a língua inglesa. E do outro lado, da mesma maneira, vamos sair do alemão para a língua inglesa. Tá bom? E depois a gente vai ter que enviar essa informação de alguma forma. Tá? Apenas como exemplo, eu vou colocar como nós vamos enviar essa informação através aqui de um telegrafista, né? O sistema telegráfico, né? Telex, que é o até sucessor do sistema telegráfico. Tá? Então, ambos os lados aqui serão enviadas essas informações via telegrafista. Aí enviada pelo meio físico, né? Sei lá, um sistema de rádio, por exemplo. Tá bom? Então, perceba o seguinte, cada um tem a sua respectiva camada. Ou seja, se a Dilma vezes quiser enviar algo para a Angela Merkel, tem que passar por todas essas camadas aqui. Tá bom? Ou seja, imagina a seguinte situação, né? A nossa querida aqui Angela Merkel recebe uma informação da Dilma e essa informação veio com erros, né? Ou algum tipo de erro ortográfico, né? Ou de repente um problema de tradução. Então, se a gente sabe que é um problema de tradução, a gente sabe que o problema possivelmente vai ser resolvido aqui, né? Na camada aqui dos tradutores. Ok? Então, na verdade, o ato de você dividir em camadas, na verdade, facilita o desenvolvimento, né, já pensando em rede de computadores, né, facilita o desenvolvimento de software e principalmente facilita aí a resolução de problemas, tá bom? Então, voltando aqui ao modelo OSI, 7 camadas. A primeira camada, a camada de aplicação, ou seja, nada mais é, né, do que a tela do seu computador, né, a interface que você tem para se comunicar com o computador. Aí seja aí os seus programas, né, o seu pacote Office, seja o seu navegador web, enfim, tudo aí que está na tela do seu computador. Posteriormente, nós temos a camada de apresentação. Esta camada de apresentação, ela aí tem a função de converter uma respectiva informação que fique visível a uma pessoa comum. Ou seja, aqui na camada de apresentação nós temos diversas funções, como por exemplo a compressão de dados, ou então outra função muito característica, né, que foi desenvolvida aqui, criptografia. Claro, a criptografia ela não está diretamente vinculada somente à camada de apresentação, mas é isso que o modelo OSI explicita. Pelo menos no modelo teórico, a criptografia está aqui. Tá bom? Um outro aspecto muito importante também aqui, codificação de dados. Ou seja, os codecs, né, JPEG e assim sucessivamente. Tá? Camada 6, camada de seção, ela é conhecida como para fazer a interface, né, para fazer o sincronismo entre as aplicações. Tá bom? Camada de transporte é o ato de você fazer a comunicação fim a fim. Tá? É aqui que você aí pode ter serviços também orientados ou não à conexão, controle de fluxo, sequenciamento de informações. Posteriormente, temos a camada 3, a camada de rede, onde aí você tem a possibilidade de
ter protocolos roteáveis, como o caso do IP, né, um protocolo aí não orientado à conexão, não tem confiabilidade, e também os protocolos de roteamento, tá? Aí o SPF, RIP e assim sucessivamente. É nessa camada aí também que nós temos, claro, o endereço IP. Depois, passando para a camada de enlace, onde é uma camada aí que está vinculada diretamente, por exemplo, aí a redes locais e metropolitanas. É aqui que vai atuar, por exemplo, o Frame Relay. É aqui que vai atuar, por exemplo, a nossa Ethernet. Tá bom? Então é uma camada aí de suma importância também. Além da camada física, e o nome já diz, né, físico, aqui você especifica em vários aspectos, como por exemplo, conectores, tipo de cabo, tipo de meio físico que vai ser usado, se é um meio óptico, né, se é um meio de par trançado ou outro meio qualquer. Tá, ok? Então, apenas um overview de modelo OSI, né, do que normalmente cai em prova deste assunto.